Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Marshall, Carol, boa noite, obrigada por terem vindo. Tô aqui escutando uma música da minha amiga vegana, Drag, ela que fez essa música. Hoje nós temos a convidada Adriana Duarte, professora de yoga, vegetariana, imigrante, ela veio da Venezuela. Oi, boa noite, Juliette. A gente estava aqui escutando uma música da Leila Diva, tá? Uma amiga minha que fez uma música maravilhosa vegana. E eu criei uma lista no Spotify, uma playlist, chama Vulva Vegan. Então quem quiser curtir, pode ir lá acessar a nossa playlist, tá bom? Bom, hoje nós temos uma convidada especial, que é a Adriana. A Adriana acabou de entrar. Tudo bem, Adri? Eu vou tentar te convidar aqui logo também, porque eu sou nova também nessa... Aí o que acontece? Eu falei com a Adriana, a gente conversou, e eu fiquei de ler um texto para vocês. Hoje é a primeira... Oi, Adriana! Oi! Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Oi, Gênova! Oi, Então, querida. combinei com a Adriana que, como a gente está iniciando hoje o nosso primeiro quadro oficial, né? Na primeira foi minha apresentação e eu explicando um pouquinho sobre o veganismo para o público do Vulva Criativa. Então, eu combinei que ia ler um texto. Tem um texto que é da Ana Letícia, que eu acho que tem tudo a ver com a vulva, que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com essa proposta, né? Que eu me sinto muito grata de fazer parte, porque tanto eu como a Adriana somos pessoas que fomos convidadas a fazer parte dessa rede. E é uma rede que tem muita coisa em comum, quanto as idealizadoras também, que é a minha prima Julie e a Gênova. Acredito que isso aconteceu por afinidade mesmo, porque os ideais que eu tenho são os ideais que elas têm, a gente pensa mais ou menos da mesma forma, e de outra forma não poderia acontecer essa parceria, né? Como eu iria falar dentro de um programa com ideais que eu não acredito? Então, quando eu recebi o convite da Vulva, tinha lá uma série de palavras que a Genova tinha colocado também, que tem tudo a ver comigo, e a gente busca ser plural dentro dessa rede, né? Pelo que eu entendi a proposta, e é também a forma como eu acredito que o mundo deve funcionar, a gente busca ser plural. Então, eu vou ler um textinho para vocês agora, para a gente fazer uma introdução, e logo em seguida a gente vai começar a conversa com a Adriana, tá bom? Vamos lá. Somos o novo hippie. Potencializamos o paz e amor com empreendedorismo e tecnologia. Diferente dos anos 60, não escolhemos negar à sociedade o dinheiro ou viver no extremo. Entendemos que podemos usar o sistema a nosso favor para realizar nossos sonhos. Escolhemos não ser escravos do inquestionável, mas usar as ferramentas necessárias para chegar mais longe e multiplicar o que acreditamos. Com pouco fazemos muito, e com muito fazemos ainda mais pelos outros. A nossa religião é o amor. Idade é somente um número e nacionalidade é um acaso. Não somos brancos, negros, judeus, cristãos, héteros ou gays. Somos seres humanos. A paixão pelo desconhecido nos guia em novas direções. Amamos a liberdade. Viajamos para criar laços de empatia. Viajamos porque entendemos que o mundo é a nossa casa. Já não somos mais turistas, não viemos no mundo a passeio. Acreditamos na abundância e ressignificamos o que temos. Somos gratos. Questionamos a maneira como consumimos, porque estamos conscientes do nosso impacto. Aceitamos que somos seres múltiplos, curiosos e exploradores por natureza. Desapegamos do que já não faz mais sentido. Somos menos status e mais verdade. Buscamos o equilíbrio entre o rebelde e o acomodado. Nos questionamos e geramos novas ideias. Somos experiências e não teorias.
A vida por si só é arte e criatividade. Estamos espalhados pelo mundo. Não existe estereótipo, roupas que definem ou vocabulário diferenciado. O líder do movimento é cada um de nós, com amor, simplicidade e boas risadas onde estiver. Empreendemos para o futuro e não para o agora. Somos visionários de um mundo que já existe. Somos amor, somos estranhos, somos livres, somos a natureza, somos tudo e nada. Não precisamos de definição, mas o importante é saber que somos muitos caminhando nessa mesma jornada. O nome da autora é Letícia Mello e ela se descreve como rabiscadora de sentimentos. Eu acho que esse texto tem tudo a ver conosco, né? Nós somos uma sociedade plural e aqui na Vulva a gente tem esses valores, a gente busca que as pessoas sejam como elas são, sejam de onde elas vieram. E por isso que a nossa primeira convidada, né, assim como uma das nossas idealizadoras, né, porque a Vulva é um fruto de uma conexão entre dois países, entre duas pensadoras de dois países. Então, a Adriana veio aqui representando a Venezuela, né? Esse país que ultimamente faz tanta parte de Roraima que até já estavam chamando Roraima de Roraizuela, né? Porque a gente tem recebido muitas pessoas e muitas pessoas incríveis como ela, com trabalhos incríveis, e por isso que ela é a primeira convidada. Boa noite, Adriana. Boa noite, está me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? O texto tem que compartilhar, querida Renata, está muito lindo, Vou muito. compartilhar na Vulva depois, no feed. Sim, está super legal. Obrigada pelo convite. Eu adoro você, sou fã de você. Estou Igualmente. aqui Namastê, professora. super feliz. Namastê, querida. Boa noite para todos. Boa noite. Então, Adriana, a gente está aqui hoje principalmente para te ouvir, né? Para escutar um pouco sobre a tua história, para escutar sobre a tua experiência com vegetarianismo, a tua experiência com yoga, enfim, para te conhecer mais. Você é uma parcela dessa população, né? De imigrantes, de vegetarianos, de professores de yoga, de pessoas que praticam yoga, e a gente quer escutar um pouco dessa tua experiência. Então, eu vou pedir, primeiramente, para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história, como que era a sua vida na Venezuela, quanto tempo que você pratica yoga. Conta um pouquinho da sua história para a gente escutar. Ok. Bom, por onde começar? Conheço Roraima desde o 2015, por exemplo. Comecei a fazer esse trânsito de chegar para cá com trabalho já, fazendo algumas conexões para fazer gravações, que é minha principal profissão. Eu sou comunicadora social, porque estudei lá na Venezuela e me fui pela parte de fotografia e de vídeo, de cinema. E esse foi o primeiro laço, né? O primeiro fio que se criou com Roraima, de trabalhar com algumas coisas desse tipo. Desde 2015, estava fazendo esse trânsito, Caracas, que é minha cidade, Roraima, 26 horas de viagem constante, por 4 anos. Por 4 anos seguidos. E depois, o ano passado, cheguei para trabalhar também e fiquei, né? A situação está muito difícil lá, a costa é difícil se virar o tempo todo. Às vezes você se vira, mas outras vezes é cansativo. E fiquei aqui e realmente comecei a dar aulas de yoga aqui. Eu estou certificada em yoga, sim, certifiquei há uns 4 anos, mas na verdade lá na Venezuela tem tantos, em Caracas, né, tem tantos professores que têm tantos anos de prática que eu me sentia uma coisa assim como muito pequenininha. E não estava dando aulas lá, realmente não. Comecei apenas, cheguei assim com amizade, num prédio onde eu moro, e as pessoas começaram a me falar que realmente podia fazer algo mais grande. Começou a dar certo, comecei a trabalhar só por contribuição, e depois, quando o verão chegar, nossa, com essa praia linda que tem aqui em Roraima, com essas luas tão lindas, começamos a fazer um movimento de conectar yoga com a natureza e deu muito certo. E aí, eu comecei a dar aulas em portunhol, imagina. Adoro Muito doido. E
E aí também como a conectar um pouquinho mais com a natureza deste lugar que é muito incrível. Eu estou fazendo yoga desde há 16 anos. Então, isso me deu como uma base super forte, meus mestres foram incríveis e está dando certo. Está dando certo, estou amando muito poder compartilhar esse conhecimento que tenho, aprender a fazer isso em outro país. Senti que estou dando minha parte, sabe? Tentando como apoiar em processos que estão se dando acá também, com todo o tema do Covid e tal, dá certo. Sim. Então, tenho dois amores, que é a câmera, meu primeiro amor, e o yoga. E estou tentando levar os dois. Não quero dizer tchau para nenhum. Estou tentando levar as duas coisas. E pode, você é multipotencial. Eu aprendi esse termo com uma ex-chefe que eu tenho, que é uma amiga hoje em dia, e eu perguntei para ela um dia, eu perguntei assim, ai, por que que eu não consigo focar em nada? Toda hora eu quero fazer uma coisa diferente, eu acho um monte de coisa legal. Aí ela falou assim, leia sobre multipotencialidade. As pessoas são multipotenciais, ela pode ser professora de yoga, fotógrafa, enfim. Podemos fazer muita coisa, claro que sim. Sim, inclusive já faz o teu merchan aí, fala da parceria fechada com a Vulva Criativa. Ai, bom, aí está a Gênova, que está por aí super atenta, né? Gênova é uma mulher incrível também, a Ju, e realmente está dando muito certo esta ideia de nos conectar, né? Mulheres brasileiras, venezuelanas, são culturas bem diferentes, realmente sim, são bem diferentes. Nossa maneira de olhar a feminidade lá, como nós sentimos esse contato com vocês. E aí seguindo um pouco a Gênova também, né? Que ela tem umas ideias maravilhosas e queremos fazer esse ponte além de Roraima, em todo o Brasil, com um monte de vozes. Eu acho que está dando super certo. Incluir também mulheres venezuelanas que estão migrantes em um monte de países. Então, já a rede tem pessoas de Bélgica, tem pessoas que estão em Suécia, tem pessoas que estão em toda a Latinoamérica e vai crescendo com pessoas de diferentes estados do Brasil. Nossa, estou amando a experiência. E agora temos a você falando de veganismo. Estamos no top, né? Estamos nos temas importantes do mundo. Sim, tá certo. Que a nossa missão é bem aquele texto, né, que a gente leu no início. Nós somos Sim, plurais, nós não negamos a necessidade da gente ter uma renda, a gente não nega a sociedade que a gente vive, mas a gente quer melhorar, a gente quer tecnologia, mas a gente sim, também quer sustentabilidade, enfim, a gente quer um monte de coisa. Então, Adriana, eu tô super curiosa, porque teve alguns pontos que a gente combinou de conversar e teve um que a gente sim. não falou muito, que foi sobre a relação. O que que você considera, né, como você é uma pessoa professora de yoga, vegetariana, né, que cuida da sua espiritualidade, que faz meditação, o que que você acha que tem uma relação com yoga, com o Sim. vegetarianismo? Aí queria falar primeiro como do preconceito, né? Que às vezes as pessoas como para buscar uma excusa para não fazer yoga, elas falam que uno tem que ser vegetariano e tal. E não, realmente o yoga não exclui que você coma carne, né? Para nada, o yoga é para o mundo todo, principalmente. Qualquer pode fazer yoga, qualquer pessoa. Mas realmente é uma filosofia de vida, não é só uma prática. E é uma filosofia de vida que está muito focada na limpeza, na depuração do corpo. Realmente o tema do vegetarianismo vai chegando sozinho para você, quando você começa a praticar. Você vai sentindo que quer se cuidar melhor e de repente um dia já não quer comer uma coisa, de repente outro dia não está desejando comer mais lácteos, mais leite. E é um processo que dá-se sozinho, com certeza se dá sozinho. Você não tem que procurar, que eu estou fazendo yoga, eu realmente deveria, acho que devo ser vegetariano. Não, é um processo, né? As pessoas, quando conectam esse coração assim tão forte com uma prática tão linda, acho que dá certo. E no Ocidente, sim, tem outra cultura diferente, as pessoas respeitam a vida de outro jeito, né? Em Oriente, em Ocidente, nós temos outro conceito do respeito pela vida, infelizmente, né? Que não temos esse respeito por toda a vida. Então, isso é como esse combinar aí de olhares.
Eu comecei a tentei ser vegetariana muito antes de fazer yoga. Foram muitos altibajos em minha vida desde pequenina, mas acho que foi algo que foi dando, que foi chegando sozinho também. É natural, quando você começa um processo de depuração, você vai sentindo que tem coisas que vai deixar atrás. Não só na alimentação, também em jeitos de viver a noite, quizá em jeitos de viver a vida, né? Mesma, em geral. Comigo aconteceu uma coisa parecida, só que eu sempre admirei muito a filosofia do yoga e tudo mais, mas eu sou muito leiga ainda nessa área. Mas no passado eu tinha feito umas aulas, uma vez ou outra, ao ar livre, dessas aulas que tem no Mirandinha, né? Foi até assim que eu te Lindas de conheci. você. A primeira vez que eu te vi foi na aula do Eric, no Mirandinha. E aí, na segunda, foi quando você fez a aula na Praia Grande, que foi maravilhosa, uma experiência incrível, amei. Tô louca que Saudade. volte já à praia, que já acabe a pandemia, pra gente Ai, poder fazer nossa, é yoga na praia de incrível. novo. Então, mas como eu estava falando, eu frequentei algumas aulas de yoga, mas de uma forma bem leiga. Só que antes eu fui fazer um curso de Reiki, né? Que o Reiki também é pura espiritualidade, energia, só que ele não tem, ele é mais a parte mais mental e sentimento, né? O yoga também trabalha o corpo. E o Reiki, ele é uma filosofia que busca fazer a cura interna, a cura de outras pessoas, a cura do mundo, através da imposição de mãos. E quando eu fiz o curso de Reiki, isso veio naturalmente para mim. Foi uma coisa engraçada também, porque eu me tornei vegetariana assim. Eu fiz o curso de Reiki em dezembro. Em julho do ano seguinte foi quando eu parei de comer carne, porque nesse processo eu fui identificando que eu já não gostava mais. Mas era algo tão automático para mim que eu continuava comendo. E aí um dia a minha cadelinha morreu. Eu sempre gostei muito de animais, de cachorro, especialmente, que foi o que eu criei. E a minha cadelinha morreu, atropelada. E eu fiquei muito triste na época, a minha mãe tinha viajado. Então, eu liguei para ela e falei que eu tinha comprado. Mãe, eu comprei arroz, feijão, carne. E ela falou para mim: por que você comprou carne se você não está comendo mais carne? Aí é verdade, eu não estou mais comendo carne. Aí foi quando eu me toquei que eu não conseguia mais. Ela fazia comidas que eu gostava, que era assado de panela, que ela fazia um muito bom, e eu gostava de comer aquilo. E aí, simplesmente, eu não conseguia, eu pegava uma lasquinha, sabe? Assim, quando você não fica forçando, eu não aguentava mais comer. Então, realmente, eu acredito particularmente que a partir do momento desses movimentos como o yoga, como o reiki, a gente acaba tendo contato com umas energias sutis, com uma coisa mais a ver com uma ligação com o nosso espírito muito forte e a gente não consegue, porque a energia do animal morto é a energia do sofrimento. Então, essa energia, quando Sim. você começa a comer, você sente que está comendo alguma coisa que você não deve, fica aquilo na cabeça. Toda vez que você está comendo, você fica lembrando, ai, a vaquinha, o peixinho, ai, a galinha. Você fica pensando, e aí chega um momento que não dá mais. Deixa eu ler aqui que eu vi que alguém Exatamente. falou uma coisa. A consciência da Sim. filosofia não, é a Liana. Consciência da filosofia não ocidental inclui o não maus tratos aos animais, todos ou só alguns. Isso aí é o Não, seguinte, não. realmente a gente consegue ver claramente que existe, e eu agradeço a pergunta da Liana, que é uma pergunta muito interessante. A gente, na parte ocidental, a gente claramente identifica que o não maltratar os animais é basicamente cachorro e gato, né? Tanto que existem É. ONGs e tudo mais, mas é basicamente cachorro e gato. Até os veterinários, se você procurar um veterinário para ele cuidar de um hamster, ele não sabe cuidar de um hamster. E algunos tipos de cachorros y de gatos, ni todos, né? Sim, São os mais lindones. sim, os É que são muito que têm forte. raça, né? Os que têm uma raça. Sim. Os cachorros de rua, que chama, né? Os cachorros SRD, são um pouco mais discriminados dentro dessa área, É. por todas as pessoas, pelos veterinários, pelas pessoas comuns também. Então, existe todo um trabalho de desconstrução para a gente chegar no que a gente acredita ser um ideal de respeito aos seres sencientes, que é A isso que vida, né? A vida é baseia essa tudo. filosofia, né? Os seres sencientes são os seres que sentem, são os seres que possuem sistema Exacto. nervoso.
Então, por isso que a filosofia vegana busca respeitar todos os tipos de animais. E como a Liana perguntou, né, a filosofia não ocidental, ela respeita mais alguns animais, mas não todos, né? Por exemplo, a gente sabe que na China tem o festival Yulin, que é de carne de cachorro. O que para nós aqui no Brasil é uma coisa completamente absurda. Mas para nós eu digo assim, a maioria das pessoas, né? Eu lembro que isso era algo que eu me questionava já antes. Quando falavam do festival de Yulin, eu não sentia diferença. Eu ficava, ué, mas por que as pessoas se incomodam? Para mim não faz sentido se incomodar pelo cachorro e não se Claro, incomodar sí, pela vaca. igual, Sim, por otra cosa. sim. Você quer falar É. mais alguma coisa sobre esse assunto ainda, Adriana? Sim, isso, né? Que realmente em um sentido que você vai trabalhando energias mais sutiles dentro do corpo, realmente você começa a se conectar melhor com a vida toda. É como um respeito realmente, né? Um reconhecimento do outro. E é isso, o mais lindo é que é um processo. Eu tenho agora uma das minhas praticantes de yoga aqui em Roraima, está me falando já, olha, eu estou me sentindo que quero comer diferente. E é uma coisa que dá sozinha. Estamos trabalhando juntos como aos 4 meses. E ele sente a mudança. Sim, Então, é isso. Como você trabalha energias sutis, começa a olhar pelo outro ser humano também, pela vida que acontece em tudo, de outro jeito. E não consiga jamais olhar o sofrimento sem dar resposta a isso. E começa a questionar também outras práticas que incluem animais, onde você realmente não pode mais conectar com ver uma coisa assim de sofrimento, de não pensar de onde vem o que você come. Tem que pensar de onde está chegando esto ao meu prato. Enfim, era como isso. Um sim. pouquinho mais. Só mais uma perguntinha que eu fiquei curiosa também Uhum. agora, Adriana. Sobre o yoga, já que você é uma professora, você já tem bastante tempo de prática, algum tempo já de lecionando também, e eu particularmente pude. é, Ó, a Liana dizendo que adora o sotaque espanhol. Liana, você tem que vir para Roraima. Aqui a gente escuta sotaque espanhol o tempo inteiro. Eu estou Obrigada. aprendendo a hablar. Mi espanhol é muito malo, pero eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo também a falar português. Estou tentando muito, realmente. Estou tentando. Está bem. Sim, então eu queria saber de você. Como eu estava falando, né? Eu tive a oportunidade de praticar uma aula com você e eu achei assim realmente uma energia muito tranquila, muito pacífica. A gente estava começando do outro lado do rio, né? Então, assim, a gente estava na praia fazendo yoga com aquele sonzinho, assim, só da água batendo ali, aquele som do vento. Então, estava o ambiente perfeito. E você começou a prática fazendo aquelas movimentações mais para alongar e depois fez uma movimentação mais intensa. E aí eu lembro que a gente finalizou com a meditação e você tem aquelas tigelas, acho que é tibetana que fala, né? O Tibetana? sino, sim. Aham, Com aquele barulhinho. sino. Acho que se chama sino aqui. Ah, sim. Lá na Venezuela se chama cuenco. Ah, cuenco. E assim, eu achei sensacional porque eu lembro que foi uma aula muito completa. Eu fiquei assim Sim. encantada. Eu falei, nossa, que aula completa, ela tem tudo. E no final, esse barulho parece que te dá assim uma paz, parece o Om. É um barulho muito que dá uma paz. E aí eu queria saber de você como que você define o yoga, a definição para você particular, não a definição prática, mas como que você define o yoga na sua vida? O que que você vê de experiência que as pessoas praticam, seus alunos, enfim. Sim. Aí, realmente para mim o yoga é a coisa mais importante da minha vida, é minha filosofia, realmente sim, porque consegui ter através dela toda a paz que preciso, sabe? Quando você realmente precisa dar em um mundo que é bem diferente, bem rápido, você precisa encontrar o jeito de transitar por ele como em mais consciência, em mais tranquilidade, em mais amor. Então o yoga tem isso. É realmente o equilíbrio entre a parte física e a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual, é passar pelo equilíbrio de tudo isso na vida. E aí, para mim, respondendo a lo que você está falando, né?
é que não, a vezes achamos que o yoga é uma coisa bem do corpo, mas realmente o que tento fazer em minhas aulas e que aprendi também é cuidar o alimento total. Quando nós falamos de alimento, não só estamos falando de alimento que entra pela boca, sino que imagina, não é a mesma coisa fazer uma prática de yoga onde você realmente pode se alimentar através dos olhos, de um espaço muito lindo, que pode ser a praia, no momento do pôr do sol, onde tem maior energia para receber, para alimentar o corpo de energia prânica, de energia vital. Você está alimentando o corpo, está alimentando a pele, está alimentando os olhos, está alimentando as orelhas porque está ouvindo o som do rio, os pássaros, sabe? E aí é como fazer da vida toda, cotidianamente, um acontecimento sagrado, um acontecimento gostoso. É isso, é algo como muito sensorial também. Você realmente se sentir o tempo todo de um jeito gostoso, de um jeito tranquilo, em respeito da vida, em respeito do outro, uma harmonia total com tudo. Com você mesmo, principalmente, muito amor, dar muito amor para você mesmo e aí se conectar com os demais. Algo assim. Lindo, linda definição. Gente, depois vocês vão atrás da Adriana, tá? Quando façam uma aula com ela, e principalmente eu peço que no dia que Que voltar, bella. depois da pandemia, que tudo estiver ok, façam uma aula com ela na Praia Grande. Vocês nunca vão esquecer. Na Tem praia, uma no pôr foto do lá no meu feed, eu sol. coloquei uma foto no dia da prática. Foi maravilhosa. Bom, Además, eu tento fazer os vídeos e depois você consegue se olhar nesse lugar incrível, né? É como tentar combinar realmente toda uma experiência, muito mais além do corpo, sino uma coisa assim, um amor, fazer uma experiência de amor para cada quem. sim, é muito bom, gente. Só vocês indo para saber como é. E eu realmente acredito, por isso que eu perguntei sobre o yoga, porque eu acredito que a filosofia do yoga tem realmente muito a ver com com a prática do vegetarianismo e do veganismo. Não que seja, como a Muito. Adriana falou, não é um pré-requisito, você não precisa. O yoga, ele não tem os Não precisa pré-requisitos. puxar nada. Isso. Ah, gente idosa pode fazer? Pode, não é, Adriana? Só que Pode. tem, claro, os níveis, né? Não vai Se pedir para uma adapta, ele se senhora que não tem adapta. elasticidade de colocar o pé na cabeça. Mas com a Exato. prática, ela pode conseguir ir fazendo com a prática. Sim. Ó, a Ele Lady se tá com adapta a saudade qualquer de você. Eu pessoa. também tô, Lady. Vamos combinar um piquenique quando tudo acabar. Quando tudo isso passar, a Sim. gente combina um piquenique lá na praia, fazer um yoga. Então, Adriana, agora, como a gente começou a conversa, né, falando sobre essa parte da imigração e tudo mais, Vamos a falar disso, sim. eu queria puxar um pouquinho para a gente saber, para eu entender de você como que era, se você já era vegetariana quando você morava na Venezuela, como que era lá a questão da alimentação, se era mais barata, se Quero era mais contar sim. cara. Isso, se você conseguir encontrar coisas facilmente, assim, produtos industrializados, eu digo, como, por exemplo, leite de soja, leite de aveia, de amêndoas, queijo vegano, enfim, como é que é o veganismo na Venezuela? Aí, quero contar sim. Gente, a ver, realmente nosso país, sobretudo Caracas, tem muitas opções para comer vegano super gostoso, né? Desde sempre, desde há muitos anos. No resto do país, não tanto, mas nosso país tem uma coisa muito legal, que é que todos nossos alimentos são orgânicos, todos, em todas Ah, que partes. Nós legal, eu não não sabia temos disso. transgênicos assim fortes. Temos um tema, às vezes, de contaminação do solo, assim, com algum repelente e tal, mas, em geral, não temos sementes que sejam transgênicas. E é muito acessível. O tema dos vegetais, o tema da verdura sempre foi muito acessível. E temos uma indústria de veganismo, sim, pequena, em Caracas, que era um pouco cara. Era realmente, eu sinto que era bem elitesca, era para só como pessoas que conseguem pagar pelo queijo, né? Pelo queijo vegano, pelo alguns produtos. O que aconteceu, que é muito engraçado falar disso, que, bom, Venezuela está passando um momento bem
difícil, é uma crise mesma, é um bloqueio, muita coisa. E nós hemos passado pela escassez, vocês têm essa palavra, escassez? Sim, sim. De muitos produtos em diferentes momentos do bloqueio e nos momentos da crise mesma. Começando por produtos sanitários muito básicos, também por produtos da comida, que elevam os preços ou que eles desaparecem, sumem de repente da vida cotidiana das pessoas. E cada uma dessas crises que acontecem vai sendo um jeito de se virar a vida. Quando a carne começou a ficar muito cara lá na Venezuela, sumiu o frango e tudo isso, as pessoas chatas, né, começaram a falar, tínhamos como uma gíria que se chama a dieta de Maduro. No, estamos en la dieta de Maduro, no conseguimos comer carne, no conseguimos comer frango ni nada, ni ninguna carne. Estamos virando todos vegetarianos aqui. As pessoas ao princípio, em geral, como um pouco chateadas com isso, né? Como que não. Mas você conseguia olhar quando passava o tempo, por exemplo, que a pessoa que você olhou toda a sua vida, que nunca fez exercício, que era bem o gordinho do prédio, empezava a olhar a ele mais magro, empezava a olhar ele fazendo exercício. Então, realmente, é engraçado olhar como uma crise. Você tem que virar ela e la vira com a saúde também, né? É como... E às vezes é necessário... Realmente é isso. As pessoas... Esse tipo de situação e a pessoa toma um comportamento totalmente avesso ao que ela tinha antes. Sim. Né? Sim, isso aí, muitas pessoas han falado disso, né? Como a crise nos ha feito refletir sobre muito como era nosso consumo, como muitas coisas, por exemplo, o passo a uma cultura dos coletores menstruais, a uma cultura das toalhas ecológicas, o passo agora a comer muito vegetal, muito grão, o passo agora a fazer mais exercício, é como uma coisa que foi obrigatória. As pessoas quizá ao princípio, claro, quando você tem obrigatoriamente que mudar seu jeito de consumir, fica chateado. Mas com o tempo você vai olhando que as pessoas vão ficando fortes, felizes, vão sendo de gratitude, né? Assim como, olha, realmente eu precisava tirar isso da minha vida, estou me sentindo melhor, estou mais magro, estou com mais força, sinto mais vitalidade. Então é isso, em toda crise, todo momento difícil tem sempre um jeito, um jeitinho de como dar uma virada para uma coisa boa. É nosso maior aprendizagem em todos estes anos. E realmente estamos em uma crise forte, mas estamos sanos, estamos fortes também, estamos mudando, né? Como o mundo precisa que todos façamos, demos esse passo. Sim, a Venezuela começou numa crise e agora, curiosamente, o mundo inteiro está numa crise também, né? Então tá todo mundo tentando aprender alguma coisa, tirar alguma lição. E assim, eu espero realmente que seja todo mundo, né? Porque a gente sabe que tem gente que não vai mudar. Ai, queria falar mais uma coisa, rapidinho. Que aí tinha como esse olhar também do trato dos animais. Quando começou o tema bem forte do vegetarianismo lá na Venezuela, começou com um movimento punk. Eu olhei assim, que foi assim. Foram muitas pessoas que começaram a chegar de Europa e tal, trazendo como novas ideias. Há muitos anos, estava pequenininha eu. E questionar como as pessoas tratam aos animais. Você não vê como tratam os animais, que é forte. Mas eu, que morava em Caracas, mas tinha pessoas que trabalhavam com animais, olhava que o trato era muito amoroso, que nossos animais estavam todos livres o tempo todo até o momento de morrer. E eu questionava também isto, né? Pero os animais sofrem, não sofrem. Mas igual, você vai sentindo a desconexão do sofrimento. Mas, na verdade, quando cheguei aqui, a Brasil, para mim o impacto foi muito mais forte. Muito mais forte, assim como... Realmente eu não posso comer mais carne nenhuma, porque aqui você sente, não só que tem uma indústria forte, né? Uma indústria de verdade grande. O Brasil é um dos principais produtores exportadores de carne pelo mundo.
E não só os animais, sino que estão usando as terras que podem ser da Amazônia, do pulmão do planeta, para fazer comida para os animais que você vai comer. O sea, realmente, lá na Venezuela também, você não é por isso que tem que comer carne, não. Mas, gente, não dá para você falar que é responsável com a vida, que quer um melhor mundo, que quer uma sociedade diferente, e você não questionar o consumo de carne, muito mais aqui, né, como o consumo, a produção brasileira de carne pelo mundo, que Sim, realmente está puxando o Amazonas e as terras mais lindas deste país pelo consumo de carne. sim, É muito forte. é muito forte mesmo. Então, Adriana, como a gente estava falando dessa parte da Venezuela, né? Eu até mandei para ti um dia desse uns links que eu fiquei curiosa sobre essa questão e fui atrás de informação, né? Eu fui pesquisar como era a questão do veganismo na Venezuela. E aí eu achei uma matéria que falava exatamente tudo isso que você está falando, sobre a parte de que, né, muitas pessoas acabaram se tornando vegetarianas e veganas por conta da crise, que na realidade isso, como é que eu posso dizer? É bom para os animais, mas não é o motivo pelo qual a gente gostaria que as pessoas virassem. Claro. Né? A gente não espera que ninguém vire vegetariano por necessidade, por alguma coisa nesse sentido. Por obrigação, Isso. né? Não por Porém, desejo. porém, só que porém, através disso, a gente consegue entender o quanto que a natureza consegue nos dar muita coisa, né? Porque a gente consegue perceber o quê? Que a natureza, através do plantio, nos fornece e a própria planta cria seu alimento, que é a fotossíntese, né? Então, assim, uma família, alguém que tenha uma terra, não morre de fome, né? Ela pode conseguir plantar e fazer, né? Claro que, enfim, uma coisa ou outra ali que ela vai Sim, precisar de insumo, porém, a gente vê o quanto a natureza é linda, né? Nesse sentido, porque a gente, se for depender de carnes, obviamente é uma coisa muito mais cara, muito mais difícil, mas nem que não seja toda a nossa alimentação, mas a gente consegue ter uma parcela, né? Plantando um tomate, plantando umas couves, plantando alguma coisa numa horta. Tem gente que faz horta na parede, assim, por exemplo, né? sim. Alguma coisa a gente consegue ter uma árvore de caju, de manga, de jaca, que a gente faz a jaca, a gente que é vegetariano, vegano, a gente faz carne de jaca, né? Então, assim, quem Ai, tem um super pé de gostoso. jaca é a pessoa mais sortuda do universo. Quem tem um pé de abacate é a pessoa mais sortuda do universo, né? Não precisa ter nenhum grande esforço, vamos dizer assim, para ter um alimento gostoso, natural, saudável, que é a natureza que oferece. Né? E que bom que você me lembrou isso, você se informou muito bem, porque nós falamos já antes de isso, de como nós também aprendimos a reutilizar muita coisa, né? Todo mundo está tendo, aunque sea uma pequena horta lá na Venezuela, aunque sea na janela de seu cantinho, todo mundo está tentando produzir alguma coisa, por Sim, necessidade sim, mas está sendo um grande aprendizagem. Además, isso como o reutilizamento das cascas, usar as cascas de tudo. Se não é outro pela ponto terra, é para importante. você comer ou para fazer medicina. Sim, Voltar pela medicina natural, como nós realmente temos na rua mesmo um monte de plantas medicinais que curam muita coisa. sim, Então, de um jeito bem estranho, né, que é mesmo através da crise você está reconectando-se com umas raízes de se conectar com a terra, de voltar à medicina natural, de aproveitar tudo, porque sim. tudo tem seu valor. Mesmo, às vezes as pessoas falam, ah, você é vegetariana, mas você mata a vida das plantas. Já ouviu isso? Essa doideira? Já vi uma planta gritando, meu anjo. Imagina. Então é isso, como você transmuta energia e aproveita a vida de tudo, né? Como você rinde, homenagem, honra a planta, que, que é para comer também, mas você está todo o tempo, não desaproveita nada, a semente você guarda, sembra, a casca você reutiliza ou deixa na terra de novo.
Vas Sim, se eu lembro que conectando con você un... falou que fez uma arepa de alguma farinha de Sí, casca. Me explica como é que eu não lembro mais. sí. No, estamos haciendo arepa de todo, de todo. Arepa es de milho, ¿no? De maíz, Sim. de milho amarelo. Mas também foi um produto que desatumiu de repente. E nós não podíamos deixar de comer arepas. As pessoas começaram a fazer arepa de macaxeira, arepa de berinjela, não, de beterraba. Fazíamos assim bem rosas. De inhame, de ocumo. Super Nossa, de tudo. nutritivo e variado, né? Uma Mesma alimentação. coisa, mesclado com algumas outras fibras, né? Começava a botar de tudo aí na massa. Mas igual dava o jeitinho de fazer arepa. Então agora temos farinha de plátano verde, de banana verde. Já as pessoas como que se liberaram, né, dessa dependência pelos produtos comerciais. E eu vou a virar a situação desde os vegetais. Super bom. Excelente, excelente, muito bom. A soja, por exemplo, ninguém conhecia soja lá na Venezuela, muitas poucas pessoas. E as pessoas, olha, isto fala que é proteína, é muito econômico, porque a soja é acessível. E as pessoas começaram a consumir a soja. E aí já vai sendo parte da dieta das pessoas normalmente. É uma Sim, parte muito linda olhar pelo nosso processo desde esse ponto, desde o ponto da alimentação. Sim. sim. Como a gente tem mais ou menos uns 15 ou um pouco mais de minutos, porque a gente começou a live 7 e pouquinho, né? Então acho que vai passar um pouquinho dos 8. Mas a gente Ok. ainda tem alguns tópicos aqui que a gente gostaria de falar, né? Que a gente combinou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela questão das dúvidas que você. Sim, Só um comentário aqui, a minha tenho. amiga Leidiana, a Leidiana da Oaxaca, que faz umas artes maravilhosas. Ela tá aqui na live. E aí ela falou que conheceu uma pessoa que tentou viver só de sol. E isso é uma prática do Existe. jejum, né? Sim. Vamos dizer assim, do jejum Sim. para o consumo de vitamina D. O jejum está relacionado também com yoga? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma prática nesse sentido ou não? Como? O jejum tem alguma relação com yoga? Sí, tem prácticas de yoga que están relacionadas con o jejum, se fala en portugués, ¿no? Sim, Jejum. jejum. Não Tem comer. sí. Son algumas crillas, algumas práticas de depuração. Tem de tudo, realmente. Não é a parte que eu mais conheço. Eu estou tentando estudar mais um pouco a Ayurveda, que é toda a ciência da alimentação, dos humores, é um universo a Ayurveda, que é a que fala principalmente de como você tem que se alimentar. E realmente é um universo muito grande para falar em outra live mesmo. É um assunto. Sim, Até o nosso assunto aqui, a gente já tem tanta coisa, né? Às vezes a gente começa a falar de uma coisa, eu tenho vontade de perguntar mais, mas aí eu lembro que a gente sim, ainda tem que focar, que a gente começou a entrar nesse assunto. O principal dessa live, né? Era principalmente a gente tentar desmistificar essa questão de que na cabeça das pessoas o veganismo é caro. Porque o que que acontece? O veganismo, quando as pessoas pensam em veganismo, elas pensam que elas têm que consumir um substituto do leite, que elas têm que consumir um substituto da carne, que ela tem, né, que ela tem que substituir várias coisas, a manteiga, né, os mesmos alimentos que eu são consumidos. cheguei com essa dúvida mesmo aqui, porque eu olhava, por exemplo, que as pessoas que estavam a meu redor, ou seja, carne aqui se consume muito. Vocês consumem muita carne normalmente, ou seja, brasileiro. Você não. E eu olhava, não, R$ 5 para fazer o almoço com alguma carne. E eu olhava, nossa, a banana, por exemplo, achava custosa. Mas é realmente cambiar os óculos, né? É dar uma volta para isso. Sim, Depois, uno vai compreendendo. Gente, os graus são muito econômicos aqui, os cereais, as proteínas mesmas de algumas sementes são muito acessíveis. Então, é realmente não tentar passar minha cultura venezuelana para cá, porque quizá não encaixa, sino observar quais são as coisas que Roraima tem para adaptar, para adaptar uma dieta que eu tenho, né?
E aí é adaptabilidade mesmo, mas é um mito, eu acho que é um erro olhar para ela como que, cara, eu achava isso, achava, nossa, para ser vegetariana você precisa muita grana, porque ainda tenho essa dúvida de se todos os dias estou consumindo a quantidade de proteínas que precisa meu corpo. Sim, Porque às vezes você come carboidratos e tal, então é isso, você tem como que ter muita consciência de como você faz o consumo, né? Para não ficar anêmico, que era uma coisa que acontecia muito. sim. Você tem quanto? 60? 60? 60 quilos? Eu, Mais ou menos? 55. Peraí. 55, quase acertou. Pelo que eu entendi, assim, a gente vai ter um cálculo, né? Na próxima semana, a gente vai receber uma nutricionista. Nutricionista, Então, a gente vai maravilha. aproveitar o assunto para tirar as dúvidas mais profundamente com ela, né? Essa live aqui, a gente está falando mais sobre dúvidas, sobre Dúvidas, desmistificar sobre sim. tudo isso, sobre com os assuntos que a gente, como vegetariano, já pesquisou, já foi atrás de algumas informações, mas a gente não vai se aprofundar muito. Mas um cálculo que eu vi é que a gente pega, se eu não me engano, é 0,75 Aham, vezes 0,75, a quantidade de 0,80 às quilos. vezes. Isso, é entre 60 a 180, dependendo do gasto energético, né, da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa Claro. que pratica corrida e tudo mais, então ela precisa de um nível de energia mais alto. Mas se ela tem uma coisa moderada ali, então, se eu não me engano, é 0,75, né? O que daria aqui. 0,80, 0,75, sim, é isso. Eu vi isso também. Eu estava procurando aqui, Do... mas eu não estou. E aí você, isso, como observar quanta proteína tem alguns alimentos, como a lentilha, como o amendoim, que você com um consumo pequeno deles consiga se virar essa situação das proteínas diárias, que é a parte mais importante, né? Garantir. Ó, eu achei aqui, para adultos que não são muito ativos, o recomendado é ingerir diariamente cerca de 0,75 gramas de proteína por quilo de peso. Em média, 55 gramas para homens e 45 para mulheres. Então, assim, a quantidade de proteína, ela é uma quantidade baixa, porque, na verdade, assim, eu vou falar aqui como leiga, tá, gente? Me perdoem se eu errar alguma coisa. Mas como leiga, né, na semana que vem a gente tem a nutricionista para explicar tudo. Mas como leiga, pelo que eu entendi, o que nos dá energia não é a proteína, né? A proteína, ela constrói o nosso músculo. Mas a proteína não é uma coisa, assim, que vai deixar a gente sem energia, ou que vai nos Exato. proteger. O que Não, dá energia, na verdade, é o carboidrato. E por isso que hoje exatamente. os nutricionistas estão tão focados em desmistificar aquela dieta low carb. Porque antes, né, não tem que comer só proteína, só proteína. A proteína, ela não vai te dar os nutrientes suficientes. A carne, ela Não, tem ali os sozinha não. aminoácidos e um pouquinho de uma coisa, um ferro, alguma coisa, mas é só. Existe uma infinidade de vitaminas e minerais que a gente precisa consumir e eles estão em maior parte nos vegetais, na verdade. Até Exato. porque quem produz, quem entrega a proteína para o animal são as plantas, né? A vaca, o boi, o que é que eles comem? Eles comem na natureza plantas, né? Quando eles se tornam animais de criação, é dado ração para eles. Mas na natureza eles comem plantas. Então, a proteína deles nada mais é do que os aminoácidos das plantas que são transformados e se tornam a carne do boi, que é o que é consumido pelas pessoas. Exato. Sim, você E, precisa ter um equilíbrio de tudo. Um bom, equilíbrio de carboidratos, de proteínas, de tudo. a Gênova está perguntando aqui sobre a B12. Bom, eu Aham. também não é um assunto que eu domino muito, né? Como eu falei, É uma dúvida, né, que eu também tenho. na Sim. próxima semana a gente vai entrar mais a fundo com essa questão da nutrição, com a nutricionista mesmo. Mas eu vou adiantar algumas coisas que eu já pesquisei. O que que acontece? A B12, ela realmente é um alimento que ela é encontrada em poucas quantidades Sim. nos alimentos vegetais. Só que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Isso, inclusive, é uma preocupação que só aparece na vida das pessoas depois que ela vira vegetariana. Porque até então ninguém sabe
sobre a B12. Inclusive, tem a minha mãe e a minha tia estão aqui na live, e elas podem até confirmar se elas quiserem responder. Há uns 2 meses atrás, eu tenho uma tia que ela teve deficiência de B12. Ela não é vegana nem vegetariana. Então, assim, a deficiência de B12, ela não é exclusiva de veganos e vegetarianos, ela pode dar para qualquer pessoa. Assim como a anemia também, eu, quando era criança, minha mãe me entupia Exato. de fígado, ela me dava fígado, me dava feijão, me dava beterraba, um monte de coisa, justamente pela anemia que eu tinha, e eu não era vegetariana, me tornei vegetariana tem uns 3 anos. Então, essa questão das deficiências nutricionais, elas realmente, tanto quem é vegetariano quanto quem não é, precisa fazer uma análise regularmente, ir no nutricionista, pedir os exames e verificar, porque ela não é exclusiva dos veganos e vegetarianos. Sobre a B12, já houveram alguns estudos de que existe alguma quantidade de B12 em alguns tipos de alimentos vegetais, mas não é nada confirmado. É pequena. E ela é necessária suplementação, né? Assim como, eu não sei se todo mundo está ciente, mas o nosso sal, por que que ele se chama sal iodado? Porque o iodo é um elemento fundamental para a nossa saúde e que ele não é encontrado facilmente. Então, ele foi incluído no sal para que a gente pudesse consumir, se alimentando. Então, da mesma forma, a B12 também não é uma coisa facilmente encontrada e é necessária a suplementação a partir do momento que você está com necessidade de B12. Também não é assim, virei vegetariana, vou consumir B12. Imediatamente. Não precisa, você precisa fazer os testes para ver quais são os seus níveis de B12 e a partir de uma certa quantidade aí você precisa tomar. Gente, a gente está encerrando a live já. Eu queria saber da Adriana se ela quer comentar mais algum assunto acerca dessa questão do veganismo. O que que ela teve mais dúvida? O que que ela achou mais caro? Ajá, que estoy olhando as coisas que anotei. Para mim, o desafio, né? São vários desafios. Porque o tema de você migrar muda um pouquinho as coisas. Você também está em uma situação um pouco inestável e vai pouco a pouco conseguindo estabilidade para conseguir comer como você deseja comer, né? E aí, para mim, o maior desafio foi o tema de compreender que o melhor que pode fazer você é aprender realmente da alimentação. O sea, precisa ter realmente como uma consciência bem sensível de, do tempo, de como você vai fazer o alimento, de que, por exemplo, Planejar, aí né? o grupo, queria falar até do grupo que temos de veganismo, né? Que é incrível, onde estão todas as opções veganas e vegetarianas do Roraima. Imagina esse nível de informação, super bom. Compartilhar receita, porque eu, por exemplo, fiquei em 2 meses vivendo sozinha. Quem cozinhava para mim era meu namorado aqui, que ele já não está aqui em Roraima. Então, quando fiquei sozinha, fiquei super entediada de minhas próprias receitas. Muito rápido. E aí comecei a pesquisar no grupo de vocês, nossa, novas receitas. Aprendi a fazer a moqueca de banana da terra. São coisas simples, só que você não conhece. E são coisas super gostosas. Então é isso, é muito importante se conectar, fazer estes canais de comunicação, para as pessoas saber que coisas gostosíssimas está se perdendo por achar que você só tem que comer as 3 coisas que estão em sua cabeça, né? Realmente é um processo de conhecimento, de se conectar com outras coisas novas, abrir a experiência. Eu lembro que uma vez eu vi um depoimento de uma pessoa que ela falou o seguinte, que ela foi para um churrasco, né, com os amigos, e ela era vegetariana, e aí tinha arroz, farofa, salada, um monte de coisa misturada. E as pessoas, ai meu Deus, e a comida não sai, a comida não sai, a comida. A comida para as pessoas é a carne, né? Tá todo mundo ali morrendo de fome, mas elas só consideram a carne a comida. Para elas tem que ter esse prato, quando na realidade existe uma infinidade de coisas, né, que pode ser feita. A gente, depois que vira vegetariana, qualquer coisa que está na geladeira a gente consegue inventar e fazer uma comida. A gente assa coisa Sim. dentro do forno, a gente faz. Um dia desse eu fiz um sanduíche, eu fui procurar uma carne de hambúrguer industrializada, vegana, né, que eu encontrei um tempo atrás no supermercado.
E eu cheguei e não tinha. E o que eu fiz? Eu comprei berinjela e pão, tudo mais que se coloca no hambúrguer, e trouxe para casa e fiz a berinjela na chapa com shoyu. Coloquei com Es tomate, súper alface, gustoso, ficou ótimo. súper increíble. É maravilhoso. Então, assim, é muito fácil você fazer a receita e a gente estava comentando aqui durante toda essa live, né, o Falta quanto, divulgar por más. exemplo, na Venezuela, né, tem acontecido através dessa crise muitas pessoas parando de comer a carne e começando a comer mais vegetais, outros tipos de alimentos. Então, assim, como Sintiéndose pode ser bem. mais caro? Né? Como que pode ser o veganismo mais caro? Não, gente, na verdade, existe uma formatação na cabeça das pessoas de que quando ela vai, por exemplo, substituir a carne, ela tem que colocar um cogumelo, por exemplo. O cogumelo é mais caro. Ou que ela tem que Exacto, comprar um hambúrguer vegano industrializado. É mais caro, porque é industrializado. Mas claro. se você for lidar com a informação de que você precisa comer, por exemplo, soja, a soja não é cara, a soja tem o mesmo preço. E outra informação também. Ontem eu fui no supermercado e fiz um vídeo nos meus stories. Depois me sigam, tá, gente? É Vegetarianja. Quem quiser seguir eu e a Adriana, a gente tá no feed da Vulva. Ontem eu fui no supermercado e aí eu fiz um vídeo para mostrar para as pessoas que, assim, pepino, R$ 4 o quilo, melancia, R$ 2 o quilo, cenoura, R$ 3, R$ 4. Os vegetais, eles não passam, a grande maioria não passa de R$ 10 o quilo. Quanto você vai olhar uma carne, ela, assim, eu tô colocando aqui, gente, uma carne ali com uma qualidade média, né? Uma carne com uma qualidade média, como as pessoas preferem comer, ela é no mínimo 11, R$ 12 o quilo. É o mínimo. Isso eu tô falando, assim, por exemplo, de um frango. Acho que o frango antigamente custava, uma bandeja custava esse valor, o mínimo na promoção, era R$ 10 o quilo. Mas isso na promoção, ele era 12, era 15. As carnes, É, eu acho que não dá certo, bovina, sei lá não. o quê, E você tem come como carne até de rápido 40 isso. reais, Os né? vegetais duram mais tempo. A soja rende muito. O miso rende muito. Sim, Rende rende muito muito. tempo. Uma vez, gente, eu inexperiente, vou contar uma história. Quando eu era mais inexperiente com a soja, eu fui participar de uma dessas feiras que tem de vegetarianismo, acho que foi o VRA. Eu nunca sei falar o nome dele, mas é o da Govinda, que é o pessoal da Govinda. Ele Aham, fez uma sim. feira uma vez, era o não lembro. Mas Yoga Fest, lembrei. Yoga Fest, que foi na Praça da Aham. Cidadania. E aí lá só podia vender comida vegetariana. Eu falei, vou lá, vou fazer uma barraquinha e vou levar. E aí eu não tinha experiência, eu queria fazer algumas tortas de soja para poder levar. E aí eu comprei uns 4 pacotes de soja. Gente, um pacote de soja, eu acho que eu fiz umas 4 tortas. Porque a Sim, soja, você rende tem que colocar ela para muito. hidratar, né? E aí Sim, quando ela hidrata, ela incha cresce. muito. Então, um pacote desse tamanho aqui fica imenso. Então, assim, Sim. a mensagem geral, a gente já daqui a pouco acho que já vai encerrar aqui a mensagem, a coisa. E aí eu queria pedir para você, Adriana, passar a sua mensagem geral dessa live. O que que você quer que as pessoas tirem dessa informação que a gente consumiu aqui hoje? Não, principalmente, primeiro que a comida vegetariana e vegana realmente é muito gostosa, é super gostosa, é um universo de sabores Bom que demais. você Vocês não me acredita. convidem. Aí Quem quiser me você convidar. começa, não tem que se apurar no trânsito, não tem que se obrigar, não tem que ser puxado o trânsito de comer carne a ser vegetariano e a ser vegano. Isso vai ser um processo que o corpo, você vai fazer sozinho, uma caminhada. E você não precisa tirar uma coisa e depois desejar ela. Não precisa Sim, fazer isso. Pode fazer o trânsito com amor, sentindo seu corpo. Você vai sentindo como vai a energia de você, como vão as emoções. Então é isso, como fazer a rede, que já nós estamos começando. Você é incrível, está começando. Divulgar mais receitas, como estão falando aí, e sim, entender que temos um universo super gostoso e super saudável e respeitoso com a vida sim. por frente, que podemos transitar ele.
Adri, a gente só tem mais 10 segundos, então eu vou aproveitar também para me despedir, para agradecer você por participar dessa live, que foi maravilhosa. Gente, muito obrigada pela presença. Toda terça a gente está aqui, tá? 19 horas.